Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao InovaHC Podcast, o podcast do Núcleo de Inovação Tecnológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E o programa de hoje é o InovaHC em Ciência, onde discutimos de forma simples e didática os principais artigos sobre saúde e ciências da vida. Eu sou Ivesen Lourenço, sou gerente de inovação e ecossistemas aqui do InovaHC e serei o seu apresentador do dia de hoje. Então, gente, aumente o volume aí e nos acompanhe nessa jornada de inovação pela saúde. Como a proposta do nosso InovaHC em Ciência é falar sobre as principais produções científicas do momento, o episódio de hoje traz um debate bastante interessante do mais recente artigo aprovado pela revista BMJ Open, do British Medical Journal, intitulado Sequela pós-aguda por infecção SARS-CoV-2, protocolo para uma avaliação observacional multidisciplinar prospectiva de uma coorte de pacientes que sobreviveram à hospitalização em São Paulo. Esse artigo é de autoria de pesquisadores do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e o objetivo de hoje é a gente falar um pouco mais sobre isso, né, tendo esse artigo como grande base de discussão para a gente, falar um pouco mais sobre as sequelas persistentes da Covid e como elas podem permanecer, em até alguns casos, por meses subsequentes a essa infecção. Então, para nos guiar aqui em nossa jornada de inovação hoje, eu tenho a honra de receber aqui com a gente na nossa mesa aqui do podcast a professora doutora Linamara Battistella, que neste artigo liderou as avaliações de funcionalidade física e as avaliações de impacto na qualidade de vida dos pacientes. Professora? Obrigada, Ivesen. Então, o Ivesen já falou, eu sou médica fisiatra e faço da medicina a coisa mais agradável da minha vida e nesse momento vivendo esse grande desafio que é dar respostas, né? Respostas aos pacientes com essa doença devastadora que é o Covid-19. Uma alegria estar aqui, Ivesen, que bom podermos falar sobre esse protocolo. Esse protocolo vai ajudar a todos que militam na área a entenderem os melhores formatos para avaliar esse paciente nas suas sequelas, porque os doentes sobreviveram, felizmente, e agora nós precisamos dar conta de devolvê-los para a sociedade. Uma tarefa multidisciplinar. O Fábio pode contar um pouquinho mais, porque ele representa uma área que faz os pacientes sofrerem muito. Muito bom, professora. E do meu lado direito aqui, para quem está ouvindo a gente, a professora está na minha frente, o Fábio está do meu lado direito, o professor Dr. Fábio Pina, que liderou neste artigo as avaliações de impacto no olfato e paladar dos pacientes. Dr. Fábio, muito obrigado. Olá a todos, professora Linamara, Ivesen, satisfação enorme estar aqui. E eu sou médico, otorrinolaringologista aqui da faculdade. E tem sido um grande desafio mesmo, um desafio muito interessante a gente poder avaliar as sequelas desses pacientes e discutir futuramente como reabilitá-los e devolvê-los com uma melhora de qualidade de vida. Um ponto muito interessante disso em poucos serviços ou trabalhos no mundo mostram essa interação que a gente tem no Hospital das Clínicas. Que isso quer dizer, são diversas especialidades, né? Não só a otorrino e a fisiatria, mas a psiquiatria, a neurologia, a endócrino. São tantas que eu até já peço desculpas por não falar todas, senão vai gastar muito tempo. Então essa interação todos de conhecimento, a gente consegue produzir um material interessantíssimo para descobrir mais sobre essa doença nova e tão complicada que foi para todos nós, o que vai aumentar muito o conhecimento, não só dessa doença viral, mas de interações entre diversos segmentos da medicina. E é verdade, Fábio. Eu podia fazer aqui um parêntese. Os podcasts, que hoje são estruturas que servem ao leigo, mas também aos profissionais, tem sido muito usado por uma parcela da população que merece uma especial atenção para nós, que são os deficientes visuais. Para eles, nós vamos fazer a nossa audiodescrição. Eu tenho pele clara, cabelo preto, curto, estou vestindo uma blusa preta, quem me conhece sabe que eu nunca deixo de lado o meu colar de pérolas, e estou aqui na frente de um microfone, numa mesa branca e com um fundo muito bonito azul. Eu vou pedir para o Ivesen e para o Fábio também se autodescreverem, porque esse é um exercício de acessibilidade que nunca faltou e não faltará nesse Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
Muito bem, professora. Então, eu sou o Ivesen, eu tenho aqui a pele clara, tenho uma barba bem feita, tá? Tenho um cabelinho penteadinho pro lado, sou um pouquinho gordinho, tô aqui com uma camiseta cinza, uma blusa de moletom cinza, porque tá bastante frio por aqui, e atrás aqui também eu tô sentado numa mesa de madeira junto com a professora, tem um microfone na minha frente, e atrás de mim também um fundo azul com o logo do Inova HC, que é o Centro de Inovação do Hospital. Olá, eu estou no mesmo ambiente, eu sou Fábio, eu sou grisalho, alto, magrinho, até demais, uso óculos e estou de terno e gravata, usando um terno azul. Muito bom. Professor, então acho que a gente já com essas grandes introduções que vocês fizeram do tema, a gente já pode começar a discutir o porquê que é tão importante esse protocolo que foi aprovado aí na BMJ Open, e falar um pouco dessa grande oportunidade que a gente tem aqui de tratar isso de forma multidisciplinar, né? Toda a integração de todas as áreas médicas. Então, professora, Fábio, fiquem à vontade para começar a discutir. Eu acho que esse protocolo ele teve o condão de trazer o melhor do conhecimento daqui da nossa faculdade de medicina, do nosso hospital, para discutir como é que nós vamos entender o mecanismo dessa doença, a persistência dessas lesões e o que isso pode significar no longo prazo na vida dessas pessoas. Então, quando o Hospital das Clínicas assumiu para si, primeiro, os cumprimentos às equipes que estiveram na linha de frente, salvando muitas vidas, né? Os nossos indicadores são os melhores, talvez, do país, certamente comparáveis aos melhores do mundo. Nós conseguimos salvar muitas vidas, mas os nossos profissionais não se contentaram apenas em dar alta para os pacientes. Eles fizeram questão de trazer esses pacientes de volta para um acompanhamento adequado, para que eles se sentissem acolhidos, e esse é o primeiro dos nossos papéis, para que eles se sentissem compreendidos nas suas manifestações. E eu já puxo aqui a questão do olfato e do paladar, que para mim foi surpreendente ver como é que os pacientes sofrem com as dificuldades do olfato e paladar, para que eles soubessem que nós queríamos entender melhor e buscar soluções. Algumas soluções que, inclusive, já significaram grandes inovações, desde a UTI. Só para fazer aqui um parêntese, quando um grupo de especialistas entendeu que era preciso mudar a forma de apoiar o paciente na pronação. E fomos buscar no mercado a empresa que podia nos ajudar para construir moldes, almofadas, cunhas, para garantir que o paciente pronado não desenvolvesse escaras, não desenvolvesse nenhuma manifestação desagradável de pele que pudesse, inclusive, comprometer a evolução dele. Então, a inovação, ela construiu um caminho muito rápido, que nos ajudou a olhar para o futuro de uma outra maneira. E é claro que todo mundo quer andar, a gente tem a sensação que andando a gente resolve os problemas da humanidade, mas na verdade não é o deslocamento que nos faz mais feliz, né? A questão do bem-estar depende de algumas coisas, e nós aqui, né, estamos falando de uma comunidade italiana tão forte nesse estado, né? Nós aqui sabemos o valor de sentar à mesa para uma boa refeição. Por isso que eu te pergunto, Pina, eu vi tanto sofrimento nos nossos pacientes com as questões de olfato e paladar, e isso eu vou te falar verdadeiramente, tenho curiosidade de saber mais um pouco sobre isso. Quando se fala em disfunções de olfato e paladar, realmente foi surpresa para todos nós no começo da pandemia, né? Inclusive para os otorrinos. A prevalência de distúrbios de olfato e paladar gira em torno de 80% para olfato, 72%, 75% para paladar. É muita gente. Claro que tem uma variação nos trabalhos, né? E para complicar um pouco mais, a taxa de recuperação desses dois sentidos, a gente está falando, olfato e paladar, ela gira em torno, em 2 meses, de 45% a 50%, que tem uma melhora, 45% tem uma melhora total, e 45% uma melhora parcial e 54% uma melhora total. Ou seja, 45% ainda persiste com alguma alteração, e 5% reportam, em média, anosmia, não sente nada de cheiro. Então, um dos grandes privilégios desse estudo, né, é você poder não só ver a nossa área e como reabilitar, mas ver o impacto disso
em outras especialidades. Uma delas, que eu sinto que a gente está mais próximo, até pelo nosso coordenador, o Busato, é a psiquiatria. O dano psiquiátrico que um paciente, claro, que passou por uma intubação prolongada, que tem diminuição de força, mas que também tem perda de olfato. Então a gente vem fazendo trabalhos que estão para surgir com uma associação interessante em aspectos cognitivos em alguns transtornos psiquiátricos, né? Fábio, você falou uma coisa tão importante, porque esses aspectos cognitivos têm um impacto enorme nesse domínio da funcionalidade pensando no movimento. Sim. O paciente vem até nós e a gente pergunta, como é que você está? Está cansado? Não, eu estou bem. Consegue fazer o seu cuidado pessoal sozinho? Ah, não consigo, preciso de ajuda. Voltou aí para a missa, está trabalhando? Não, estou muito cansado. Então, dizer, até as coisas básicas, né? As coisas básicas. Ele não tem essa... Ele não consegue entender até que você pergunte. Aí caracteriza claramente. Aí cai a ficha, isso, né? Cai a ficha. Cai a ficha. E o interessante é que esses 823 pacientes que nós já avaliamos, que foram uma busca ativa, né? Ligando para o paciente vir, e acho que o trabalho hercúleo que o HC fez, liderados aqui pelos nossos professores, exatamente para garantir que todos fossem atendidos, todos fossem assistidos. O que a gente observava é que o paciente recebia a informação e não retinha. Fábio, imagina vocês que sabem bem como é que a gente trabalha, né? Orienta, faz o exercício, muda a atividade, toma mais cuidado para atravessar a rua, agora vai usar bengala, precisa uma cadeira de rodas, e de repente o paciente não consegue reter essa informação que faz parte do cotidiano dele. Então, esse distúrbio cognitivo que nós estamos falando na psiquiatria tem impacto direto na reabilitação. Como é que eu vou pôr o indivíduo para fazer exercício se ele não dormiu à noite? E o sono é outra questão. É interessante porque eu acho que não é todo mundo que conhece realmente todos os impactos que tem pós-Covid aí. As pessoas não estão muito assim... E olha, vamos fazer o meia-culpa, né? Nós só superamos essa barreira porque cada um fica no seu cluster fechadinho, porque a direção do hospital decidiu que nós íamos fazer uma avaliação multidisciplinar. Sim, isso foi de uma riqueza enorme. Senão eu estaria convencida que só os sintomas que eu perguntei para o paciente são importantes. Não, a tendência da gente é impressionante, porque... Sim. Gente, eu não sou médico, gente, e aí eu escuto vocês falando, a gente já falou aqui de olfato, de paladar, a gente já falou de funções cognitivas, a gente está falando de possíveis escaras aí que podem dar por um processo, um cansaço crônico, já ouvi falar sobre, não sei nem se existe, né, tô colocando entre aspas aqui, mas o cansaço crônico, já ouvi pessoas falando sobre isso. Começa a ficar realmente assim, algo quer dizer, a pessoa começa a ser ter multifatorial. Multifatorial. Né? Começa a ficar um problema multifatorial. E aí, como que a gente trata isso agora, daqui para frente, né? Então, assim, como a gente começa a olhar para esse paciente daqui para frente, porque isso começa a abrir uma porta também para começar a fazer isso em todas as outras doenças, não só o Covid. Claro. Teoricamente, a gente poderia ampliar isso, essa estrutura multidisciplinar, para olhar para tudo. E aí, como a gente começa a estruturar essa visão multidisciplinar para frente? E aí eu faço já uma provocação para vocês. Como é que a tecnologia pode ajudar a gente nisso? Agora sim. Eu acho que... Nossa, nunca ficou tão claro para nós a força da tecnologia, né, Fábio? Sim. Eu tenho duas questões que me animam quando eu penso na tecnologia. Primeiro é o registro naturalístico dos sinais. O paciente que vem para uma pesquisa, nós colocamos ele numa camisa de força, né? Então, olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer esse exame. O paciente que vem espontaneamente, ele conta aquilo que está mais, de repente, um pouco mais aflitivo para ele. Agora, quando eu tenho um sistema que eu posso acompanhar o paciente ao longo das atividades dele de forma contínua, eu tenho um banco de dados daquele paciente que me permite entender realmente aonde que está a fragilidade, aonde que está o sofrimento e aonde que eu devo intervir. Porque nenhuma área da saúde pretende hoje resolver todas as questões. A gente precisa olhar quais são as demandas que realmente impactam a saúde e o bem-estar. Então, eu acho que esse foi o ponto. A gente aprendeu a fazer o monitoramento remoto. A gente foi obrigado. E essa questão também do Big Data, né, que a gente conseguiu fazer, a gente construiu um banco de dados interativos que vão dar pano para a pesquisa, acredito eu que por décadas. Assim, um banco de informação que pode até ter repercussão em outras doenças. Né? O meu aprendizado com outras especialidades
graças a toda essa interação que a gente teve, foi imenso. Então, graças a todo esse banco de dados, assim, com toda a humildade, eu me considero um pouquinho melhor médico, não só um otorrino, do que antes da pandemia. Né? E imagina, você poder convocar, são mais de 1.000 pacientes que passaram aqui na primeira onda, né? E reconvocar e conseguir reentrevistar 823 pacientes. Né? E ainda está seguindo, essa amostra vai aumentar. Isso requer um esforço humano e tecnológico absurdo. E como armazenar essas informações. E esse protocolo que a gente conseguiu, que o grupo todo conseguiu publicar numa revista de renome, a BMJ, né, é fruto do início de um grande trabalho. Né, e mais uma vez aparece a estratégia de aquisição de dados em tempo real, plataformas de gestão disso, o Big Data, Analytics, construção de algoritmos, cada vez mais isso vem se consolidando, talvez como sendo uma das principais, quer dizer, é o petróleo da saúde, né? Brincando aí. E se não existisse o Inova HC, provavelmente nós não teríamos tido a energia, a força motriz para naquele momento iniciar essa coleta de dados e construir esse data lake. Que na verdade é uma construção que não termina com... Tomara que o Covid acabe logo, mas essa construção não termina, porque esses pacientes nós vamos seguir por longos períodos e esse banco de dados vai servir para inúmeras outras possibilidades de comparação, de reconhecimento, porque é muito rico, é um biobanco, é um banco de dados laboratoriais, dados... Fora o biobanco, dados físicos de exame, os dados de imagem, é uma coisa riquíssima e eu não sei se é tão inédito, porque bancos de dados em saúde são frequentes, mas é inédito na abrangência e na série, porque você ter todas as séries temporais descritas a partir de uma determinada etapa, quer dizer, aquele paciente naquele momento foi avaliado de forma integral, isso tem força. E nós vamos poder compartilhar isso com muita gente. As implicações científicas mesmo que isso vai ter para o futuro mesmo. Eu acabei de vir para cá, vim para a reunião de escolas online do nosso filho, né? Dos nossos 2 filhos, e estava falando aqui sobre tecnologia, que isso já, na minha fase de aluno, não era, a gente não aprendia tecnologia. Tecnologia era uma matéria do além, nem era matéria na minha fase, né? E agora ela fala também não é matéria, porque a tecnologia está embrenhada em todas as matérias. Presente, né? Ela faz parte de todas as matérias que são ensinadas hoje para crianças e na faculdade. Confesso que me senti um pouco ignorante nisso, mas é interessante ver como a tecnologia está enraizada na nossa formação. Você sabia que tem um termo que eles chamam agora de analfabetos digitais, né? E olha, isso é uma coisa seríssima hoje. Se o indivíduo não souber apertar um botão, ele está incapacitado para a vida. É pior do que... Essa questão do analfabeto digital é tão séria que tem um grupo dentro da Organização das Nações Unidas, da ONU, que trabalha exatamente isso, a democratização digital. Porque o analfabetismo literário, ele era grave, mas você tinha muitas atividades para fazer que compensavam e que permitiam que o indivíduo produzisse. Nesse mundo digital, o analfabetismo digital exclui completamente o indivíduo. E um aprendizado prático, desculpe te interromper, foi essa questão da tecnologia, acho que para todos nós médicos, né, a aquisição da telemedicina, né, não que isso vá substituir, essa discussão é longa, mas como um apoio, como uma ferramenta para você seguir esses pacientes depois de uma consulta bem feita, você fazer um segmento, até de orientação à distância. Isso, para mim, é riquíssimo, você acoplar isso na sua prática. De reforço da orientação, porque muitas vezes você dá orientação, mas internalizar aquela orientação é difícil, né? Esses retoques, às vezes você poder acompanhar um paciente à distância e ele não conseguir presenciar uma vez ou outra, você substitui por uma... Entre não ter a consulta e ter uma distância por telemedicina, é ótimo, a aderência até para pesquisa aumenta, a aderência ao tratamento aumenta. Muitas vezes alguns tratamentos de olfato, por exemplo, a consulta é fundamental, mas alguns segmentos você pode fazer a distância com maior aderência. Eu fico imaginando os impactos. Estou pegando o gancho que você comentou da escola, então dessa integração já
Parece que assim, todo mundo fala de transformação digital hoje, virou meio buzzword, assim, todo mundo fala de transformação digital, não quero entrar nessa palavra, mas de fato, realmente, a gente vê as coisas evoluindo e a digitalização faz parte do nosso dia a dia, e etc, etc. E aí eu começo a pensar um pouquinho, somos um hospital terciário, quaternário, mas aí eu fico pensando, o que a tecnologia está proporcionando para a gente na atenção básica? E como a gente consegue se conectar agora na atenção básica e como ela pode impactar na nossa, aqui, o hospital, né, como sendo da atenção terciária e quaternária. Como é que vocês veem essa possibilidade da inovação tecnológica proporcionar esse contato mais próximo, essas informações em tempo real, assim, trazendo a atenção básica mais para perto, ou talvez assim, diminuindo as fronteiras da atenção básica, secundária e terciária, por exemplo? Dá para resumir isso numa frase: esse é o pote de ouro na ponta do arco-íris. Porque na hora que você tem a possibilidade de garantir que lá na atenção básica o paciente receba a gestão do cuidado com a mesma eficiência, mas no nível de complexidade que ele merece, que ele precisa, não precisa ser mais nem menos, é aquilo que ele precisa. E você poder mapear essa jornada para quando ele chega na alta complexidade, você não precisa repetir tudo de novo. A atenção básica na linha de cuidados é o ponto mais importante. E, de novo, o nosso hospital, ele não nega, ele não se omite, né? O professor Carlos Carvalho está fazendo um trabalho enorme com as prefeituras, envolvendo todos nós, para a gente construir exatamente essa linha de cuidado dentro de cada micro-área, para garantir quem é que pode estar fazendo o atendimento na unidade básica, no centro de reabilitação de menor complexidade, e quem deve vir, nem que seja para uma avaliação ou até para um tratamento mais complexo, para um hospital de maior complexidade. Isso vai significar redução de custos, maior acesso e definitivamente democratizar a saúde, que é o que nós estamos precisando. O projeto de saúde digital, né, do HC, que é um grande exemplo de iniciativa integrada, multidisciplinar, que vai construir um padrão, vai construir um modelo. Exatamente. Vai ajudar as outras instituições a testarem isso e a chegarem a uma melhor forma ali, talvez um melhor modelo de atenção digital que a gente pode ter na saúde, né? Dentro desse, queria dar um exemplo prático, uma publicação que teve em março, no começo da pandemia do ano passado, pela Nature, que eles, e é a questão do aplicativo, né, para seguir, eles fizeram um aplicativo na Inglaterra e nos Estados Unidos, com vários sintomas, dentre eles o olfato, mas também perda de força, febre, em função disso, fizeram esse questionário pelo aplicativo rápido de preencher. Você vê como é um exemplo prático da tecnologia e atenção básica. Tinha indivíduos que tinham testado positivos e os testados negativos, com sintoma. Através disso, eles fizeram um algoritmo dando as chances que um indivíduo tendo aqueles conjuntos de sintomas, entre eles o olfato, de ter Covid. Ou seja, não sei se vocês lembram, no começo da pandemia tinha uma dificuldade muito grande de ter testes, não só no Brasil um pouco mais, mas no resto do mundo também. Então, através de sintomas, você conseguia fazer uma predição. Esse grupo de pacientes que determinaram que estão com tal score, né, com tal pontuação, com determinada pontuação, eles são elegíveis para fazer um teste PCR. Então, ou seja, eu reduzo um pouco, eu faço uma triagem pelo próprio aplicativo, né? E agora o aplicativo, que acho que a professora pode falar mais sobre isso, é uma ferramenta muito boa para segmento desses pacientes. Muito boa. Do ponto de vista da capacidade funcional, é perfeito, porque funciona e você tem o registro imediato. O grupo da pediatria, liderado pelo professor Eurípides, desenvolveu um aplicativo bárbaro para avaliar a condição mental. Mas eu logo tive inveja, fui lá e ele desenvolveu um para avaliar a funcionalidade. E o grupo do Daniel Fattori, eu naturalmente liguei para o professor Eurípides, mas ele falou, não, vamos trabalhar juntos. E os pacientes adoram. É um gesto de preocupação com o paciente e de acompanhamento que nos dá muita segurança, que faz toda a diferença. Porque uma das nossas questões, quando a gente fala numa doença crônica, é o nosso poder de acolhimento. E você transformar essa preocupação num aplicativo, inclusive porque monitorando, ele chega e eu ligo para o paciente, olha, você não está bem, piorou muito, olha, você respondeu negativamente. Ele sente que nós estamos verdadeiramente preocupados com ele. E isso eu acho que foi
uma resposta que nós demos em relação ao Covid que fez muita diferença. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, professor. Esse aplicativo, se comparar o segmento que vocês têm, a aderência do paciente hoje, né, como era antes, só no presencial, ou tendo que marcar uma consulta, como foi dito, um hospital público, terciário, quaternário, com um monte de gente com dificuldades de locomoção, questões de meios de locomoção também, custos... todos os problemas sociais. O que a senhora sente? Que a adesão aumentou? Também que induzindo a resposta, né? Não, mas olha... O aplicativo não, você se sente mais próximo dos pacientes? Que estão eu acho que a gente se sente mais responsável. A gente entra na casa do paciente. É uma novidade isso. Nós fizemos... A faculdade fez um evento grande na Academia Nacional de Medicina e nós apresentamos exatamente esses resultados da telereabilitação. É diferente eu ver a mãe ao lado da criança e a maneira como ela se relaciona com essa criança para desenvolver uma determinada tarefa. Diferente do que ver aquela mãe presente, mas distante do tratamento, que tem uma terapeuta na interface. Eu acho que esse foi um enriquecimento na nossa relação com essas crianças muito grande. Eu tenho um número enorme de pacientes que estão agora, que estamos voltando, abrindo portas, dizendo que venham, que estão preferindo continuar com o modelo digital. Eu acho que o mundo será híbrido, eu não tenho dúvida, será híbrido. O mundo da saúde será híbrido. Mas nesse momento a possibilidade de oferecer a resposta para ele de forma quase que imediata, ainda não é tão imediata como nós gostaríamos, mas quase que imediata, e orientando para um recurso e para um resultado que ele sente, isso é fantástico. Isso é um negócio bastante interessante, porque há 2, 3 anos atrás, onde a gente via os aplicativos já aparecendo na saúde de forma até bastante representativa, uma das grandes questões era o engajamento do paciente com as ferramentas. E aqui a gente está trazendo uma hipótese, estou colocando como uma hipótese, tá, gente? Que quando a gente tem a aderência do aplicativo, tanto pelo paciente quanto pelo médico do paciente, pelo profissional de saúde, parece que esse engajamento ele aumenta. Não, então, porque não é só o paciente ele sozinho, sabe? É tão real isso que hoje quem ensina o paciente a baixar o aplicativo e mostra as vantagens é a terapeuta ocupacional. Ela faz essa primeira abordagem. Se o paciente está presencial, ela faz essa abordagem presencial e mostra a vantagem e diz, olha, o médico vai ligar, ele vai perguntar quando acontecer isso. Então ela já cria o primeiro movimento. E quando não é presencial, ela faz isso no vídeo de uma maneira absolutamente didática, clara, e tem dado muito certo. Ou seja, uma revolução. É uma revolução. Muito legal isso. Gente, a nossa conversa tá muito boa. Tá muito boa. Ai, meu Deus. Vamos lá, mas acho que... Eu queria assim, só pra gente finalizar, acho que essa conversa, eu ouvi que o podcast bom tem que deixar gostinho de quero mais, né? Pegando as palavras do Fábio aqui no backstage. Acho que só pra gente finalizar, se a gente pudesse falar assim, na visão de vocês, nesse período de Covid, o que vocês têm visto, né, durante a pandemia, de principais inovações que impactaram na atuação de vocês e talvez as grandes oportunidades que a gente vai ter de inovação daqui para frente, olhando muito para a atuação de vocês, seja como otorrino, como na reabilitação e tal, como que vocês conseguiriam, o que vocês podem dizer para o pessoal aí que está ouvindo a gente? Então quais tecnologias principais que vocês viram aparecer e quais seriam as principais oportunidades que vocês abordariam daqui para frente? Só para deixar As tecnologias que nós vimos são muito satisfatórias, né? Elas nos trouxeram a oportunidade exatamente desse monitoramento remoto, da gente conhecer melhor os sintomas físicos do paciente e as suas necessidades. Aprimoramos o nosso modelo de avaliação funcional e avaliação clínica e fizemos descobertas interessantíssimas que vão impactar não apenas os pacientes com Covid, mas todos os pacientes que estão submetidos a imobilismos prolongados. A gente aprendeu, nós devolvemos para o âmbito da saúde algo que nós tínhamos perdido, que é a narrativa em medicina. Aprender a falar mais com o paciente, ouvi-lo mais. A gente só está precisando melhorar o prontuário eletrônico. Quando melhorar o prontuário eletrônico, a vida vai ser um sucesso. Olha a dor aí. Olha a dor. Essa é uma dor. Eu acho que esse movimento de solidariedade e de construção desse olhar para o outro
foi muito impactante. E agora ele se revela em novas tecnologias que vão dar o suporte para que a gente tenha mais tempo para dedicar para aquele doente, para aquela pessoa, e não para a doença. Cada vez mais olhando para aquela pessoa e não para aquela doença que a pessoa tem. Eu acho que a tecnologia, para fazer os sensores remotos, para fazer as avaliações à distância e para finalmente entender essa jornada do paciente no sistema de saúde, para evitar a repetição, a réplica daquilo que ele já fez, ou às vezes o abandono, né, de um pedaço do tratamento. Então essa jornada vai trazer grandes inovações para o âmbito da saúde. E o HC vai estar na frente. Muito bom ouvir isso. Complementando, também a gente percebe um pouquinho eu estava falando de olfato e paladar, mas também 15%, 14% de perda de audição, só para ser justo com o nosso outro sentido também, que também tem na Covid audição e um pouco de tontura. Mas falando de tecnologias para o futuro, uma das vertentes de tratamento de recuperação do olfato é o treinamento olfatório, que é baseado em exposições repetitivas a determinados aromas. O custo disso não é alto, e se imagina se algumas empresas de perfume, de cosmético, resolvem entrar nessa lacuna do mercado que a gente vai se deparar, mais ou menos 45 a 54% dos pacientes não recuperaram totalmente o olfato, 5% estão sem olfato nenhum, essa é a nossa casuística. Imagina se a terapia baseada em aromas for comercializada a baixo custo para uma larga escala da população, né? Isso vai ser bem interessante. Uma outra questão que tem disfunção de paladar, um percentual muito maior tem uma dificuldade maior com proteínas, especialmente carnes e ovo. Você imagina se essa indústria alimentícia começar a fazer alimentos um pouco mais enaltecidos, alguns sabores, para tornar mais agradável para essa população. Quantas oportunidades tecnológicas não podem surgir daí, de aromas e sabores? Aqui já tem 2 convites aqui, né? Uma empresa de produtos alimentícios e uma empresa de produtos cosméticos. Olha, eu acho que nós temos que colocar foco nisso, porque, Fábio, é impressionante o sofrimento dos nossos pacientes que estão internados num hospital com toda a possibilidade de reabilitação, com suporte para todas as questões, né? Porque a gente aborda o paciente integralmente, cognitivo, aquilo que aprendemos com você, então a gente já introduz um pouquinho desse estímulo, dessa reabilitação olfatória, mas o sofrimento de não sentir o gosto e não ter o perfume da alimentação. Esse é um tema. Como também de não conseguir andar. Eu acho que as tecnologias assistivas estão vindo para melhorar, inclusive, esse conforto e a segurança do paciente. A gente trabalha muito com robótica e a gente sabe a diferença que isso faz, mas ainda não é para todos, né? Isso me dá muita pena. A gente precisa melhorar o suporte da indústria para esses produtos poderem escalar. Mas eu não tenho dúvida que saúde, pensando em bem-estar, não pode olhar só para a indústria da saúde. O bem-estar vai depender de uma boa alimentação e, por que não dizer, da capacidade olfativa. Então, eu acho que o Inova vai ficar com esse desafio, atrair uma grande indústria de alimentos, de suplementos e uma grande indústria de perfumes e cosméticos que nos ajude a superar essa barreira. Fica o convite aí, pessoal. A gente está completamente preparado para esse desafio, mas fica o convite aí, se tiver um representante aí de produtos alimentícios ou cosméticos e perfumes, por favor, entre em contato com a gente. Mas, pessoal, olha, agradeço imensamente a presença de vocês, tá? Professora Linamara, professor Fábio, muito obrigado pela presença de vocês. Queria que vocês deixassem as palavras finais. Eu vou terminar com uma palavra para os nossos pacientes, que eles não desanimem. O tratamento é longo, muitas vezes doloroso, porque depende deles estarem mais próximos de nós, de assumirem, né, os compromissos que assumem no tratamento, com a medicação, com os exercícios, com todo esse esquema terapêutico da reabilitação, para devolver uma funcionalidade do ponto de vista da capacidade de entender, de se comunicar, de registrar as informações, a capacidade funcional de movimentar todos
os membros, os músculos, e poder ter uma vida ativa e produtiva, e da capacidade de voltar ao trabalho. São áreas, os domínios ocupacional, os domínios físicos, os domínios sensoriais, são muito trabalhados no processo de reabilitação. E a gente depende muito da família. Então, primeiro, um agradecimento à família, que já passou por todo esse sofrimento, mas não esquece esse final dessa estrada, que é a reabilitação. E ao paciente, que não desista, que venha. Quem não pode vir 3 vezes por semana, vem 2. Quem não pode vir 2, vem 1. Quem precisa de tratamento à distância. Nós hoje temos pacientes no Brasil inteiro, Fábio. Temos pacientes no Brasil inteiro e nos deixa muito feliz poder ajudar qualquer brasileiro que precise de uma orientação e reabilitação. Portanto, a chave é essa. A doença foi embora, mas agora a gente precisa mandar embora a incapacidade. Nós queremos que todos os brasileiros assumam com grandeza a sua capacidade de produzir os bens, os produtos e os serviços para o nosso país. Dentro dessa, pegando esse gancho de incapacidade, quando a gente, por exemplo, indo para o meu lado, você sente um cheiro de algum perfume de uma pessoa conhecida ou um cheiro de uma comida muito gostosa, às vezes isso te remete a uma memória tão precisa que você consegue lembrar determinada comida que você comeu, você consegue lembrar onde foi a última vez, quem estava, o que você falou naquele dia, o que você bebeu junto. Isso existe mesmo. O olfato é muito integrado com a memória, muito mais que a visão e a audição, isso por conexões cerebrais que a gente tem. E o que a gente pode dizer para o futuro é que nós aqui do HC, todo o nosso grupo aqui está empenhado em devolver isso para os nossos pacientes dentro do contexto que a professora falou, porque isso é qualidade de vida, isso é você reintegrar um bem-estar de paciente para viver bem após esse pesadelo que foi a Covid. E o meu muito obrigado pela oportunidade de aqui passar aqui, gente, e passar nossas informações. Muito obrigado. Meu, que isso, gente. Agradecimento é todo meu. E fica o agradecimento também a todos vocês que estão ouvindo a gente no podcast. Tá? Obrigado a você que acompanha a gente em casa, no metrô, no carro, na caminhada. Né? Obrigado pela audiência e não se esqueçam de comentar os episódios do Inova HC Podcast nas nossas redes sociais. A gente tem presença digital no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook. E agradeço muito a audiência de vocês, gente. O Inova HC Ciência é o programa do Inova HC Podcast. E fiquem ligados também nos próximos programas que a gente vai colocar aqui no Inova HC Podcast, como o Inova HC On Demand e o Inova HC Notícia. O Inova HC Podcast está nas principais plataformas, escolha a sua favorita e vem com a gente nessa jornada de inovação pela saúde. Obrigado e nos vemos no próximo episódio. Até mais! Até mais. Vacina sim! Vacina sim. Obrigado.